nos webinários passados, muito em relação a como escrever de forma específica cada essay que temos lá, os 4 essays que são solicitados pelos programas. Acredito que nós seremos repetitivos em função a estes passos, mas o que depois surge aqui é esta pressão de escrever os próprios essays, mas ao mesmo tempo tendo que pensar em como fazer este processo de candidatura. A forma como eu fiz, que eu acho que poderia sugerir também aos demais candidatos, é que o foco estivesse centrado na escrita dos essays numa primeira fase, uma vez que o programa te dá esta liberdade de submeteres a tua candidatura enquanto preparas em paralelo o processo de candidatura às universidades. Ou seja, a candidatura à Bolsa Chevening, ela não é automaticamente ou não é ancorada com a candidatura ou à universidade. Significa que estes processos, eles podem ser feitos de forma paralela ou também podem ser feitos em momentos diferentes. Agora, eu sugiro que seja feito em momentos diferentes, começando com os essays, né? Que os essays é uma parte muito delicada, muito complicada, que os estudantes, os candidatos, eles precisam preparar-se mentalmente, trazer alguns aspectos de novidade para que possam convencer o leitor. E, de seguida, o que poderá se fazer é mais atenção. Enquanto tu escreves a tua candidatura, é importante estar a pensar nas tuas universidades, nos seus cursos, porque aquilo que você vai trazer como informação para teu essay, as tuas universidades vão te pedir alguma informação similar e é importante que haja um casamento sobre as informações que você vai levar do Chevening para a tua própria universidade. Isto porque vai te ajudar, assim como candidato, a criar uma coerência naquilo que você pretende fazer. Então, depois disso, pode sim dedicar tempo. Eu sempre tenho o hábito de aconselhar as pessoas a não esperarem os resultados das entrevistas. Já tivemos vários erros de candidatos que esperam os resultados da primeira parte, da seleção do time, que é onde as pessoas passam para a fase das entrevistas para iniciar o processo de candidatura, que é um erro muito, muito constante que as pessoas fazem, porque é importante que possamos fazer tudo a tempo. Preparas o teu processo de candidatura para o G6, enquanto em simultâneo tu fazes a tua preparação para candidaturas às universidades e é um processo muito flexível que eu acho que as pessoas podem fazer a tempo agora. Então, nunca aconselho as pessoas a esperarem resultados do Tigre para aplicar às universidades e que apliquem de imediato logo que terminam este processo. Acho que, por enquanto, são essas dicas básicas que eu posso aqui partilhar convosco. Obrigado, Chamado. Muito obrigado, Xavier. Eu acho que dentro da mesma senda, gostaria de ouvir da Érica, como foi esse processo de fazer as aplicações, e fazer a aplicação para a Bolt Achieving e fazer a aplicação para as universidades. E há aqui um porém que até é importante destacar, é que universidades como Oxford, London School of Hygiene, Tropical Medicine, LSE, London School of Economics, tendem a iniciar com o processo de aplicações muito mais cedo, às vezes ao mesmo tempo com as aplicações do Chevening e acabam terminando no mesmo período. Então, como é que foi tua experiência neste processo de gerir duas aplicações que praticamente tinham o mesmo deadline, tinham o mesmo prazo? Obrigada. Primeiro começar a tocar num ponto que o Xavier mencionou, que eu concordo que esperar ter resposta para o processo de candidatura até acho que é um pouco inviável, porque muitas das vezes temos a resposta em fevereiro, se vamos à próxima fase ou não. Então, a maior parte dos mestrados das candidaturas já estão fechadas nesse momento, e até mesmo para bolsas internas, porque existem muitas bolsas internas que nós não procuramos, mas se a gente for aplicar cedo, a gente consegue ter acesso a estas outras bolsas. Mas passando agora para a minha experiência, eu na verdade tive uma experiência um bocadinho diferente da do Xavier. Eu preferi fazer as duas coisas em paralelo. Porque eu senti que fazendo os I6 e também aplicando, não
preparando o processo de candidatura para as universidades, deu-me muito mais, conseguiu enriquecer muito mais ambos processos. Porque eu, nos meus ICs, principalmente no career planning e tudo mais, eu conseguia detalhar com muita exatidão, porque quando a pessoa escolhe o curso, a pessoa escolhe o curso pelo seu programa, pelos professores que vão lá dar aulas, quais são as especificidades deles, em que eles são bons, pelo menos é assim que eu escolho os cursos, não é? Então, para mim é importante, foi importante no meu G6 estar a dizer que não, eu quero ir para esta universidade porque eu quero aprender com o Dr. X, que é especialista nisto, porque quero muito aprender com a dona não, com a doutora Ivone, que é especialista nisto. Então, eu acho que isto mostra, consegue mostrar não só é importante para ti na tua candidatura da universidade, a universidade saber que esta pessoa quer vir para aqui porque realmente conhece os professores e quer vir aprender com eles e não é só mais uma pessoa que está a tentar a sorte, mas como também para o achieving, porque tu consegues demonstrar que tu és uma pessoa focada e sabe muito bem o que quer, não está só a aplicar por aplicar, sabe muito bem porque que está a aplicar e porque que fez cada escolha que fez. Então, para mim, fazer as duas coisas em paralelo, claro que é muito mais difícil, principalmente se trabalhas, se tens outras obrigações, mas se consegues gerir as duas coisas, eu acredito que consegue ser muito mais enriquecedor. E quanto a essa parte de que muito bem falado de a candidatura para o Oxford, eu por acaso candidatei para Oxford, para o London School também e para o Liverpool e candidatei-me para todos no mesmo momento. As candidaturas são diferentes. A de Liverpool e de London foi similar, mas da Oxford foi completamente diferente e foi uma candidatura também muito intensiva, ao mesmo tempo que eu estava a candidatar-me para o Chevening. Então, é importante também a pessoa conhecer muito bem, fazer o estudo, quando está a fazer os estudos dos professores e dos programas, ver também muito bem quais são os períodos de inscrição, porque pode querer muito uma universidade, achar que vai concentrar-se primeiro no G6 e quando der por si, o período de inscrição já fechou. Então é muito importante estar atento, um olho num sítio, um olho no outro, para não nos passar nada. Obrigada. Muito obrigado, Erika, pela sua partilha. Eu acho que uma outra questão que é muito desafiante a nível dos aplicantes, todos esses que estejam interessados na bolsa de Chevening, é com quem contar nesse processo de aplicação. Da vossa experiência, o que contou como um alicerce de diferença? Foi contar com o feedback de alguém profissional dentro da área que vocês querem fazer o mestrado? Ou foi contar com alguém experiente dentro, por exemplo, um alumni que já tinha experiência em como concorrer para a bolsa? Ou então contar com o feedback de alguém que seja bom em inglês para permitir que reveja a vossa escrita, seja mais formal, acadêmica ou sem erros gramaticais? Quem é que pesou ou de que forma vocês puderam conjugar essa pressão de com quem contar e como fazer este processo alinhar-se? Acho que podemos começar com o Xavier. Bom, uma questão muito interessante, o Chambalson. É interessante ter estas diferentes pessoas para que ajudem a acompanhar o nosso processo, mas ter uma única pessoa que possa fazer tudo ao mesmo tempo, melhor se tiveres essa pessoa. Pela minha experiência, sendo o programa Achieving um programa muito, muito competitivo, eu recomendo mesmo às pessoas que tenham um tutor. Isso é imprescindível. Ter um tutor é alguém, não é alguém que vai fazer o trabalho para si, mas é alguém que vai te dar acompanhamento, alguém vai dar aconselhamento, vai avaliar este processo. E recomendamos, eu em particular, que haja alguém para fazer a revisão da língua, que haja alguém também para dar experiência sobre o curso específico, mas ter alguém que já participou do programa Achieving, que já conhece as dinâmicas, alguém que já acompanhou as experiências, sobretudo as dinâmicas, como é que essas mudanças afetam o processo de candidatura, etc., é muito melhor, porque esta pessoa vai te dar uma visão que se alinhe especificamente com o programa, diferente de alguém que pode fazer este aconselhamento em termos de língua vai se limitar apenas na língua, mas alguém que já esteve no programa, para além de te dar a língua, ainda pode
te dar uma recomendação de alinhamento. O que seria esse de recomendação de alinhamento? É que aquilo que você traz no teu processo da candidatura tem que estar alinhado ao programa Chevening, tem que estar alinhado àquilo que o Chevening quer, e aquilo que são os requisitos das próprias universidades. Eu, em particular, tive um acompanhamento de uma ex-alumni, grande alumni, por acaso estivemos juntos nos Estados Unidos, num outro programa, participamos juntos, e depois foi antes de mim ao Chile, depois estivemos juntos, que foi a Onica, uma pessoa muito interessante, e trabalhamos juntos durante este processo todo, mas mais uma vez digo que para mim foi diferente, pode ser diferente com alguns que estão aqui, que talvez é a primeira vez que estão lá para o Chevening, mas nós nos preparamos com antecedência. Por exemplo, eu tive este um ano, mas isso não quer dizer que garante o sucesso. O ter um ano de preparo depende da capacidade de cada um. Há pessoas que dão de cara pela primeira vez e conseguem ter um acompanhamento, recordo de pessoas que lhes dão um guidance muito bom que conseguem alcançar ou ter as próprias bolsas. Então, é uma recomendação e é imprescindível que os times, os alunos possam, os candidatos, neste caso, possam ter esta pessoa que vai dar o acompanhamento. E veja só, porque o próprio processo de candidatura tem várias fases e cada fase é um aprendizado diferente que você, como candidato, tem que sempre se preparar para entrar. Não é só chegar à fase, por exemplo, passamos do processo de avaliação documental, está-se na fase das entrevistas. O processo de entrevista é uma outra escola, que também precisa de alguém que já esteve lá para te dizer quais são os passos, como proceder, que tipo de coisas os entrevistadores querem ouvir, como responder a questões sensíveis como estas, etc. Será que devo decorar aquilo que está escrito na minha candidatura, chegar lá no processo da entrevista, só falar aquilo que está decorado? Então, é super importante ter esta pessoa. Obrigado, acho que era essa a minha contribuição, Chambal. Obrigado, Xavier. Érica? Eh, Sim, obrigada. Eu concordo com o Xavier. Eu diria que eu vou falar o que funcionou para mim. Eu tive sim pessoas a ajudarem-me. Para mim é um processo que requer essa ajuda. Mas devo dizer que também é importante a pessoa pedir ajuda depois de fazer a sua parte. É importante fazer pesquisa, é importante dar o primeiro passo, porque o que acontece muitas das vezes as pessoas querem ajuda, chegam, eu quero ajuda, mas não, por exemplo, não foram para o site do Chevening ler como é que funciona. Eu ontem recebi uma mensagem a perguntar: ah, o processo de Chevening já está aberto. Quer dizer, são pessoas que pedem ajuda, mas que não mostram interesse na prática. Então é importante a pessoa se interessar, a pessoa investigar, porque esta bolsa não é fácil e consegue quem se esforça. Então, sem esforço não há como. Por mais que tenhas os melhores mentores, as melhores pessoas a ajudarem-te, se tu não esforçares, não fizeres a tua parte, não será possível. Então, eu diria isso. Primeiro investiga tudo sobre a bolsa, investiga tudo sobre a faculdade, sobre os cursos que tu queres, porque o que acontece também, as pessoas escolhem o curso pelo nome, depois chegam lá a ver que não era bem isto que eu queria. É importante ler cada cadeira que a pessoa vai ter e ver se está alinhado com aquilo que a pessoa realmente quer e ver se a fazer no futuro. Então, eu diria, o que funcionou para mim, eu fiz uma investigação intensiva e profunda de tudo, da bolsa, das universidades, o que era melhor para mim, o que estava mais alinhado comigo para o futuro. Eu depois comecei a escrever os essays, eu fui já com esqueletos que eu achava que era algo bom. Na minha cabeça aquilo estava bom. E eu também usava muito YouTube para orientar-me. YouTube tem um mar infinito de informação muito útil. Eu usei muito YouTube para orientar-me, então desenhei os meus essays. Depois, com os essays já feitos, que na minha cabeça eu já estava tipo bom, foi que eu aproximei aos meus mentores e pedi ajuda. Então, assim é muito fácil porque tu não estás a começar from scratch. Tu vais para o teu mentor e ele vê que esta pessoa é esforçada, esta pessoa já tem something going on e é muito mais fácil tomar o próximo passo. Então, para qualquer mentor, mesmo, por exemplo, antes que eu me esqueça, outra coisa que eu ia aconselhar é para que incomodem. Não tenham medo, não tenham vergonha de incomodar. O máximo que pode acontecer é ouvirem não dá, estou ocupado. Incomodem, está cheio de alumnas e muita gente.
pode saber até que o Chambalson esteve no Chevening, mas tem algum receio de aproximar o Chambalson, ou acha que o Chambalson vai, sei lá, perguntem, peçam, chegam e digam, Chambalson, tu tens tempo na próxima semana, tenho isto para falar contigo. Sejam específicos com a vossa agenda, porque as pessoas têm agendas ocupadas. Procurem, investiguem, incomodem. E sim, é super importante ter mentores. Eu tive duas principais mentoras que foram super importantes para mim. Uma não estava na minha área, é alguém de letras, eu fiz ciências, não tem nada a ver com medicina, porém é alguém que, primeiro, que já tinha mostrado, e segundo, eu sei que é uma pessoa que sabe ler e escrever muito bem, que é muito importante para dar sentido e fluidez àquilo que vocês vão ler e escrever. E a minha segunda mentora foi uma alumni, que é muito importante porque por mais que vocês sejam super brilhantes, se não souberem exatamente ou se não apresentarem o que o Chevening quer e está à procura, não vão muito longe. Então é importante ter estes dois aspectos, ter muito sentido na vossa redação e naquilo que vocês estão a apresentar e alinhar ao que o Chevening está à procura. Então, essa seria a minha sugestão. Muito obrigado, Érica. Acho que acabaram até tocando num ponto muito chave e sensível, que é esta questão de mentoria. O que importa dizer sobre isso, principalmente a nível dos alunos, aqui em Moçambique, é que não há nenhum problema em você fazer aproximar-se a um ano. Às vezes o que acontece é percebemos, porque nós também, o mais engraçado é que todos os alunos estão no mesmo grupo do WhatsApp. Em algum momento um pode dizer, ei, estou muito cansado. Alguém tem de me ajudar porque não sei porque é só ser o único este ano que vai receber dois, quatro, mais de 10 pedidos para verem esses. Alguém pode me dar um help? Quem é? É a Érica. Mas a Érica também pediu a mim. Então já são duas, três pessoas a fazerem a mesma revisão da mesma essay, que fica depois complicado. Você tem que procurar, não é quantidade de mentores que vai determinar que você conseguiu, porque às vezes os mentores têm personalidades diferentes, cada um deles conseguiu por alguma coisa. É muito importante você conseguir alinhar. É claro que o conselho mais importante é se conseguires um mentor que está na tua área, é o checkmate. Mas se não tiver um que está na tua área, não quer dizer que não vais conseguir. Tem muitos que já fizeram revisões de trabalhos que não estavam dentro da mesma área. Então, é só uma questão de entre em contato e tentar a sorte. Há mesmo um aqui, tem outros alunos neste grupo aqui, nessa sessão, só que não se identificaram. Mas agora, voltando à nossa conversa, vou começar com a Erika. Ahm, Pode dar uma partilha da sua experiência? Como foi determinar que essas três, quatro, cinco escolas são as que eu quero escolher para o processo de aplicação do TIVNE? Por que que você escolheu essas universidades? Por que que você escolheu esses programas? Por que que você decidiu que no ano de 2024 é o ano que eu quero fazer mestrado, independentemente do que é nestas universidades? E houve algum fator associado ao teu contexto, Moçambique, que te levou a dizer é por causa disto que eu vou fazer estes cursos e preciso que sejam essas universidades? Ok. Obrigada, essa é uma pergunta muito boa. Primeiro dizer que na escolha dos cursos eu fui, na escolha sim, das universidades e dos cursos também, eu fui um pouco estratégica, que eu acho que é importante todos sermos, que é escolher pelo menos uma universidade que a gente tem certeza que consegue entrar, ter pelo menos uma carta na manga. Então foi isso que eu fiz e foi a minha terceira opção. E depois as duas outras que eu escolhi, a segunda foi uma que é a melhor na área de saúde pública, que é a área que eu queria, é a melhor na Inglaterra na área de saúde pública, e a outra era uma universidade que eu fui com muitas dúvidas, mas muitos sonhos que fosse conseguir entrar. Sabia que a probabilidade de eu entrar era baixa, e por isso, pronto, esforcei-me da mesma maneira, mas era aquele shoot for the moon, and yeah, you might land with the stars. Então. O fator para eu ter escolhido estas três, para além destes que já. Não, a primeira que eu mencionei que eu sabia que era difícil é porque é uma universidade que é das melhores do mundo e eu sempre quis
estudar nas melhores escolas do mundo. Então, queria dar-me esse presente e passar por essa experiência. E as outras duas foram essas justificações que eu escolhi, mas a terceira foi mesmo estratégica. Então, na escolha dos cursos, eu vi aquilo que eu queria fazer, que era a minha área, né, para o futuro que eu mais me interesso, que eu gostaria de trabalhar com isso, e fui a cada universidade procurar. Ou the other way around. Foi um processo completo. Eu fui para cada universidade, dessas das mais reconhecidas, e fui vendo os programas dos cursos que eles oferecem. Então, daí foi como que se fosse juntar o útil ao agradável, ficar, não, ok, este tem as disciplinas que eu quero, tem professores muito interessantes, com trabalhos muito interessantes e com muito impacto na área que eu quero trabalhar, e foi assim que eu fui escolhendo. Uh, para ser mais específica, eu fiz saúde internacional e medicina tropical. Na terceira opção, e interessa muito trabalhar com a área humanitária e tudo mais, pronto, para não ser muito específica, mas na terceira opção era um curso que tinha foco especial nisso. Esta pronto, que eu disse que eu tinha muitas chances de conseguir. Não foi escolhida de qualquer maneira. Era algo que se eu entrasse, que se fosse apenas aquela também seria muito boa para mim e para a minha profissão. A segunda também é a mesma coisa, um monte de professores com um background muito interessante e com muitas chances de continuar para a PhD. Não digo ao Tiffany que eu disse isso, mas em algumas universidades é essa facilidade. Então, eu acho que é importante também pensarmos um bocadinho mais à frente. Essa universidade foi por essa escolha, e a terceira foi mesmo porque estava muito alinhada com a visão holística que eu queria, porque às vezes os cursos são muito científicos para uma parte muito específica. Eu queria uma abordagem muito mais broad, que ia permitir-me avançar para várias áreas, e foi mesmo assim que eu fiz a minha escolha. Faltou-me alguma pergunta? Acho que. Faltou se de alguma forma o contexto do teu país também ajudou a te dar um input ou influenciar na escolha da universidade, na justificação. E uma coisa que eu queria pedir, se não for problema, Uhum, se pudesses dizer, mesmo que não seja na ordem, o nome dos cursos, porque às vezes é preciso ajudar os aplicantes a perceber que a escolha uhum, dos cursos tem de ser alguma similaridade. Não escolher petróleo e gás, depois escolher promoção de saúde, depois de escolher economia. Porque o próprio Chevening agora no portal já diz que tem de escolher três cursos. E depois de escolher esses três cursos, tem de classificar esses três cursos estão dentro de que área. Então, só para dar um ar que mesmo antes nós já tínhamos de ter uma ideia de que estamos a escolher cursos que mostram que esse aqui tem consciência de que era está a aplicar. uhum. Ok. Obrigada. Em primeiro lugar, a justificação, sim, tem a ver com o país. Eu acho que é importante, não só, na minha aplicação, eu tentei o máximo alinhar os meus objetivos com os objetivos do Chevening, ok? Então, não precisa de ser a 100% aquilo que tu realmente queres, mas se é aquilo que o Chevening está a fazer, eu acho que sempre vai ajudar. Não o Chevening, o FCDO está a fazer, vai ajudar um bocadinho mais a tua aplicação, mas por acaso o que eu quero fazer está mesmo alinhado com o que eu quero estar a fazer aqui no nosso país. Então, isso ajudou muito na minha justificação. Não só perante o painel, como também naquilo que eu ia escrever e nos cursos que eu ia escolher, porque eu acho que isso também é um bocado estratégico, porque quando a gente vê o UK está a fazer este trabalho no meu país, aquele outro país está a fazer este trabalho no meu país, isso significa também que tu, ao voltares, terás oportunidades nesse sentido, porque se tu vais escolher algo que nenhum país está a tratar, nós sabemos que nós vivemos de doadores, é importante nós vermos em que cenário nós estamos. Se quem traz dinheiro para o nosso país são os doadores, é útil juntar as tuas ambições ao que os doadores estão a fazer ou com as perspectivas dos próximos anos. Então, eu tentei alinhar, graças a Deus, é algo que também me interessa, porque, pronto, eu sendo da saúde, sempre vou me interessar por coisas que estejam a, a atingir o povo moçambicano, então foi mais por aí, mas sim, definitivamente alinhei e justificou a minha escolha, e graças a Deus, foi coerente. E quanto aos nomes dos meus cursos, o primeiro curso foi Public Health,
with an humanitarian stream. Então, era public health mais focado em humanitarian causes. Era numa escola de tropical medicine, que é uma das escolas mais antigas na Inglaterra de tropical medicine, com os laboratórios mais antigos. Então, estava na mesma senda. A segunda opção foi public health for development, que também concentrava-se muito em WASH, que é hygiene, water, sanitation, que quando tu estás num contexto de humanitarian crisis, tu sempre vais ter problemas com isso. Então, para mim era importante também focar-me nisso para saber como lidar com isso. E confesso que já não me lembro muito, Shambhala, infelizmente não li muito sobre os focos que me fizeram escolher cada curso, né? Os outros dois cursos que eu não fiz, mas o terceiro curso que eu fiz, que foi o que eu fiz, é International Health and Tropical Medicine, que eu gostei imenso porque é um curso que, quando a pessoa vê o programa, eles dão muita abertura ao estudante para fazer aquilo que o estudante quer. Ou a área que ele mais se identifica. Tanto que na minha turma nós tivemos colegas a fazer um monte de coisas diferentes, desde pesquisa no social sciences, pesquisa em estatística, aquilo que a pessoa se sente mais confortável. Então, ter esse apoio para a pessoa se ingrar naquilo que mais gosta, para mim foi o fator de escolha definitivo para este último curso, mas todos têm a ver com tropical medicine, como eu disse, com public and international health. International health é mais broader que o public health, mas o foco acaba sendo o mesmo. Então, é isso. Ok, muito obrigado. Xavier, poderia partilhar um pouco do teu lado, essa experiência? Sabemos que também estás num tópico, numa área que tem muito a ver, se não estou em erro, nutrição e cadeia alimentar dentro do contexto moçambicano. Então, quais foram as áreas, as universidades que escolheu e porquê? Muito obrigado, Shambhala. E acredito que a ERCA deu alguns insights muito interessantes que, se os participantes tiverem a notar, vão aumentar muito mesmo a chance deles poderem assegurar a Bolsa Achievement. E, claramente, uma das coisas que a Bolsa requer e que nós, como candidatos, devemos trazer é este alinhamento de objetivos. E, claramente, eu fui para lá, para o Chevening, sabendo aquilo que eu quero, qual é o curso que eu quero fazer, qual é a área. Às vezes é difícil tu ires com um curso, mas se fores com a área, melhor ainda, porque nós às vezes pensamos, desenhamos alguns cursos que possamos ter visto em um lugar, por exemplo, um curso que possas ter visto nos Estados Unidos e achar que esse curso pode, por exemplo, estar alinhado na Inglaterra e não ser o caso, né? Não é importante tu ires pela área. Se, por exemplo, que é o meu caso, eu fui na área mesmo de segurança alimentar e nutrição. Então, eu já sabia que o meu tópico é esse. Então, tudo aquilo que for curso que estiver alinhado a este tópico, eu vou para lá. Mas eu já tinha colocado na mente que eu quero fazer segurança alimentar e nutricional. Esta é a coisa que eu quero. E a outra coisa que foi é um pouco similar com um dos cursos que a Erika aqui mencionou, é que eu queria um curso também que olhasse para esta questão da segurança alimentar e nutricional e, ao mesmo tempo, se alinhasse com questões de desenvolvimento social ou causas humanitárias, neste caso, né, para permitir com que o meu enquadramento ele seja muito mais alagado. E eu fiz algo diferente, né? Porque não pesquisei antes pelas universidades, mas já tinha uma universidade que eu já sabia no Reino Unido que era melhor nas áreas da agricultura, área de segurança alimentar ou temas relacionados, que eu já sabia. Entretanto, como não queria me prender muito nessa questão da universidade, para não correr o risco de ir a uma universidade boa, mas fazer um curso que não é do meu interesse, eu decidi ir à plataforma do Chevening e fazer a pesquisa por curso. Isto é por isso que eu disse que depende dos objetivos de cada um. Há aqueles que olham mais pela universidade, mas há aqueles que olham mais pelo curso. E eu queria dar mais primazia ao curso e não propriamente pela universidade. Fui fazer a pesquisa. Então, o resultado disso foi que tive várias universidades a dar o curso
e similar ou taxativamente àquela que eu queria. O que eu fiz? Selecionei todas essas universidades que estão a dar este curso e peguei, acho que tive umas 8 universidades como resultados, e fui já pesquisar cada universidade para ver o seu ranking, ver como é que esta universidade está em termos de mercado, os seus alunos, o seu posicionamento, a qualidade, as pesquisas, as pessoas que já passaram por aquela universidade, quais são as vantagens e desvantagens de estar em cada universidade, de um modo geral, que é vasculhar um pouco a reputação daquela universidade, e acabei selecionando 5 universidades que tinham um curso. O curso claramente não era taxativo, mas era diferente. Por exemplo, na universidade que eu escolhi era Segurança Alimentar e Nutricional, mas havia uma outra universidade que tinha Agriculture and Food Security, que também são duas áreas interessantes. Mas só que essa de Agriculture e Food Security não me dava o espaço daquilo que eu queria, que era esta questão de segurança alimentar e uma área que tem a ver com desenvolvimento, que o outro curso me dava, que é Food Security and Development. Então, aí eu já tinha duas coisas em uma, e aquela outra só me dava um outro tipo de foco. Então, só para verem que os cursos são similares, estão alinhados, mas eu fui mais para aquilo que eu queria, que era combinar duas áreas que pudessem ajudar não só a mim e ao meu percurso profissional, porque é importante também, conforme a Erika disse, que quando estivermos a escolher os nossos cursos, temos que compreender o que nós queremos como objetivos de carreira. Não é só fazer o próprio curso porque eu quero estudar no Reino Unido, porque eu quero ir ao Chevening, porque quando chegar o processo de começar a trabalhar, ir ao mercado de trabalho, vai ser muito frustrante, vai ser como se o Chevening não tivesse valido nada, mas isto não por culpa do programa, mas por culpa do próprio candidato, que apenas focou, por exemplo, em universidade, focou apenas em ir estudar no Reino Unido. Mas isto não estava alinhado com aquilo que a pessoa quer como objetivo profissional como tal. Então, isto foi muito interessante. E olhando para a outra questão, que era o alinhamento das prioridades do país, é algo óbvio, né? Mas que não basta só ser óbvio, mas tens que trazer evidências. Nós já sabemos que o nosso país tem problemas nessa área de segurança alimentar, alimentação. Se forem a ver, por exemplo, o nível de prevalência de desnutrição em Moçambique roda de 30% a 40%, que é um nível muito elevado, pior para, para a área das crianças. Então, este tipo de evidências você tem que trazer quando estiver a fazer o teu processo de candidatura, que isto mostra que em algum momento você está preocupado em querer resolver ou trazer uma solução para um problema existencial no teu país. E porque é importante você também mostrar ao Chief, né, que não está a ir para a bolsa para estudar no Reino Unido para só beneficiar a si, porque se fosse só para beneficiar a si, era só você concorrer com os seus recursos, estudar para si. Então, tens que mostrar que o conhecimento que você vai adquirir lá não é para apenas ficar para si, mas é para impactar o teu país em algum momento. É por isso que eles estão muito focados em selecionar pessoas que vão trazer mudança e impacto, não é isso? Quando eles compreendem que a tua candidatura está muito centrada na tua figura e não centrada em resolver um problema que existe no teu país, que você identificou, que acha que o teu conhecimento pode agregar valor, eles tendem a encostar a tua candidatura, porque este é muito individualista, é muito específico. Se ele quer aquilo, se o Chambason quer estudar para ele criar uma plataforma onde ele vai gerar dinheiro para si, ele pode muito bem usar recursos dele, estudar para ele. Mas se o Sambalson quer ver aqui é criar uma plataforma que vai gerar empregos para os outros moçambicanos, enquanto ao mesmo tempo gera dinheiro para ele, aí está tudo bem. Nós podemos apostar no investimento, porque sabemos que haverá algum retorno ao investirmos no Sambalson, porque são muitos recursos que e vejam só, alinhado àquilo que a Erika estava a dizer sobre a questão dos financiamentos, se forem a perceber, o Reino Unido, ele é Moçambique, uma das coisas que faz é usar a área acadêmica como forma de financiamento. As pessoas podem não perceber, mas esta é uma ajuda humanitária muito grande que o Reino Unido traz para Moçambique, que é essa questão de capacitar os moçambicanos para resolver os seus próprios problemas. E é importante
usemos este alinhamento que Erga estava aqui a dizer. Não basta só estudar, mas tens que estudar alguma coisa que tu percebes que no teu país tem enquadramento, tem saída, é um problema, alguma coisa que está a ver aquilo. Por exemplo, agora a questão dos cursos de petróleo e gás, se forem investigar aos alunos a questão de conflitos que temos em Cabo Delgado, nos últimos 3, 4 anos, o Chivning sempre levou alguém que trazia algum interesse nessas áreas. Se não for na área de petróleos e gás, na área de saúde, é também nas áreas de conflito, né? Não quero aqui induzir as pessoas, só para dar um exemplo, só para dizer que é importante que quando você se candidate, tenha em conta os problemas que estão a acontecer no seu país. Então, em função disso, é que você toma já as suas decisões e avança com as suas candidaturas. Não sei se consegui responder ou chamar as questões que aqui colocou. Obrigado. De nada. Muito obrigado, Xavier. Sim, Érica, alguma coisa quer complementar nessa resposta? Sim, sim, eu só queria complementar que eu acho que uma visão importante que eu fui tendo enquanto escrevia os meus essays é perguntar como é que eu serei útil. Porque o Tivning não nos vai escolher porque gostou de nós, porque gostou do nosso nome, o Tivning vai nos escolher porque quer investir em nós. Então, para eles investirem em nós, eles precisam de acreditar naquilo que nós estamos a dizer e acreditar que realmente esta pessoa, ao voltar com esta visão e esta formação, vai voltar, trazer impacto e mudança no nosso país. Então, tentem estruturar e escrever, contar a vossa história nesta linha de pensamentos, porque é muito importante não só escrever palavras soltas, mas contar uma história muito bem dita de como tu vais trazer impacto e como isto é importante para o país e como está alinhado com as necessidades do país. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário que eu queria dizer era para não escolherem só cursos pelos nomes e nem pelas universidades. Um curso pode dizer que é X, tu vais lá ler o programa, não tem nada a ver com aquilo. Então, não querem conseguir uma oportunidade destas para chegar lá à frente e se aborrecerem. Então, investiguem tudo. Universidade também. Pode ser a melhor universidade do país, mas na tua área ser muito fraco. Então, não se guiem só por isso, não se deixem levar por nomes, porque esta universidade ninguém conhece. Não se deixem levar por isso. Procurem aquilo que vocês querem, aquilo que vocês veem para o vosso futuro, e isso será suficiente. Eu tive um exemplo de uma moça que disse: eu preciso da tua ajuda, eu quero estudar em Oxford. Eu, ok, como é que posso te ajudar? Que curso queres fazer? Ela, quero fazer o curso que tu fizeste. Mas qual foi o curso que eu fiz? A pessoa nem sabia. A pessoa acho que pensou, ok, uma moçambicana está em Oxford, deve ter sido fácil, eu quero aquele mesmo curso. Quer dizer, a pessoa até pode ser brilhante e conseguir aquela oportunidade, mas temos que criar o nosso próprio caminho, os nossos próprios passos. Aquilo que nós não podemos nos decepcionar dessa maneira. Temos que investigar e chegar lá e estarmos felizes com aquilo que estamos a fazer. Era isso. Muito obrigado. Sumarizando esta parte, porque vamos agora avançar para a parte das cartas de recomendação e testes de língua. Eu acho que os dois, de certa forma, enfatizaram. Analise bem os cursos que está a escolher, vai verificar os módulos, se os módulos se adequam àquilo que você pretende fazer. E às vezes, a vantagem dos cursos no exterior é que tu podes fazer um curso em uma área como a área principal, mas ter especialização numa outra área muito pequena. Como, por exemplo, eu fiz bioestatística, mas fiz especialização em doenças infecciosas. O meu grosso modo dos módulos eram estatística, epidemiologia, mas deram espaço para depois aprender sobre doenças infecciosas, communicable disease, HIV, todos esses aspectos. Então procurem ver de que forma esses cursos vão se alinhar. Tive também a experiência de duas mentis, pessoas que apoiei, mas não infelizmente, que eram da Angola e elas estão agora a viajar para a Inglaterra, mas quando elas escolheram os cursos, a parte mais interessante é que elas não se focaram, as duas estavam fazendo na área de finance, mas uma era para cybersecurity, enquanto a outra era para audit, auditorias, mas com utilização de inteligência artificial. Mas as duas se focaram em saber se esses cursos permitem fazer certificações, acreditações, para terem certificação internacional para além do programa, que é uma outra coisa que vocês devem pensar. E essa coisa de tendências é o que eu sempre digo aos candidatos ou quem vem aplicar.
Não me diga simplesmente eu quero fazer esse curso. Pensem fora da caixa. Agora é possível você fazer economia com especialização em saúde, fazer saúde com especialização em conflito, fazer direitos humanos com especialização em monitoria e avaliação, fazer. Então não pensem simplesmente que eu preciso de ter o curso. Pensa também o skill que quer ganhar no final do curso. Você dizer, esses skills são os que eu preciso porque não consegui essa vaga, não consegui nisto. E é uma das coisas importantes que eu até às vezes brinco, é quando vocês veem uma oportunidade de trabalho hoje, que vocês pensam em aplicar, mas vocês dizem, eu não vou aplicar porque eu não tenho esse skill. Então vai pegar aquela parte da descrição dos skills que aquela vaga está a dizer e vão procurar no curso que você quer aplicar para a bolsa. Voltem quando você já tem aquilo que o mercado precisa para aquele trabalho que vais aplicar e vai te facilitar. Agora, avançando para o próximo ponto, para depois dar espaço aos participantes, poderiam partilhar, vamos começar agora com o Xavier, poderia partilhar como é que foi o processo quais são os documentos necessários em termos acadêmicos para poderes fazer a aplicação do Chevening? É o certificado de cadeiras, é o diploma, é alguma declaração? O que é essencial que tenhas? É preciso que precisas, se imagina que há uns que vão para o Chevening enquanto começaram o mestrado em Moçambique tem de terminar o mestrado ou não para poder viajar e poder para aplicar para outra universidade lá no exterior. Então, como é que foi esse processo? E associado a isso, como é que vocês escolheram as pessoas para fazerem as cartas de recomendação? Foi pelo título, foi por ser uma pessoa que está dentro da área que você está a aplicar, ou foi por uma pessoa que te conhece bem, trabalhou contigo no dia a dia? O que é que vocês acharam que foi o fator decisivo? E esses mesmos que fizeram as cartas de recomendação para o time, vocês usaram para fazer para das universidades. Xavier? Obrigado, Chambarson. Uma questão super interessante, essa questão das recomendações. Acho que talvez começaria por tocar esse aspecto de ter as pessoas que nós queremos que acompanhem este nosso percurso. Então, na verdade, olhando para a forma como você faz o seu processo de aplicação, que a ERCA acabou sugerindo aqui, que às vezes é importante fazer de forma paralela, significa que no momento que você já está a fazer o desenho dos seus essays, ao mesmo tempo já está a pensar nas pessoas que vão poder lhe passar essas cartas de recomendações. Então, este é um outro TPC que você já deve estar a fazer em simultâneo. Bom, existem várias formas de você selecionar alguém para fazer a tua carta de recomendação, conforme aqui o Chambalson também estava a frisar, que pode ser porque alguém te conhece muito bem, porque pode ser alguém da tua área, ou etc. Entretanto, para mim, a estratégia que eu usei foi uma combinação destas duas questões, que para além de ser uma pessoa que me conhece, tem que ser uma pessoa que conhece o meu percurso e aquilo que eu trago como proposta de candidatura para o Achievement tem que estar alinhado com o que aquela pessoa vai escrever na carta de recomendação. Porque imaginemos que eu vá para lá para ir estudar sobre segurança alimentar e depois eu dou carta de recomendação para alguém que vai chegar lá falar, por exemplo, de a reparação de viaturas, Xavier, coisas que não se alinham muito lá. Nós estamos a dizer que em algum momento esta pessoa não possa trazer elementos essenciais para para a tua candidatura ou para suportar a sua candidatura, porque na verdade, para além de se procurar o que você fez, mas também quer se saber quem você é, porque as cartas de recomendação têm este objetivo também de compreender, afinal de contas, quem o Xavier é, como é que as pessoas conhecem este Xavier, quais são as qualidades que fazem com que estas pessoas recomendem o Xavier para nós. Então, é importante que haja, ainda que não seja 100%, mas haja algum alinhamento nas pessoas que você vai procurar para fazer as suas cartas de candidatura, para que as pessoas, ao lerem a tua candidatura, haja alguma coerência naquele processo. E outra coisa muito interessante em relação aos documentos que você precisa, que o Chambassona estava a frisar, é importante
E aliado ao que a Erika disse, que se tu começas a fazer o teu processo de candidatura imediato, você já começa a compreender como é que as próprias universidades e a candidatura funcionam. Porque há um rol de documentos que o Chippening não solicita, mas as universidades solicitam, que é para o caso dos certificados. E não vou aqui dizer que por exemplo, a universidade vai aceitar declaração de notas ou tal. Isso depende de cada universidade. Cada universidade tem requisitos específicos. Há universidades que podem aceitar que você, por exemplo, faça upload de declaração de notas, mas há universidades que vão querer diretamente o certificado, não vão querer, só querem o proof final, que são os certificados, mas há aquelas que aceitam o proof temporário e que você e dá um espaço na plataforma de candidatura de você dizer em quanto tempo vai fornecer o certificado final, que geralmente é antes mesmo de o processo de candidatura nas universidades terminar, eles sempre dão esta liberdade. Então, se tu consegues fazer esta investigação, vais compreender que precisas organizar documentos específicos que vais usar para a candidatura na universidade, que a maioria das vezes vai incluir os próprios certificados e as cartas das recomendações, e o Tivoli também, claro, exige os G6 e igualmente exige as cartas de recomendação, que é para você suportar o teu processo de candidatura em ambos lados. Ah, mas tem algumas pessoas que em algum momento usam as mesmas cartas para os dois sítios. Pode ser funcionar para alguns, mas naqueles que ainda preferem que haja um alinhamento, porque a forma como você vai concorrer para o Tivoli não será taxativamente da mesma forma que você vai concorrer para a universidade. Ainda que deva haver um alinhamento no processo de candidatura, isso é óbvio, mas há aqueles que vão preferir ter a mesma pessoa ou a refazer a sua carta de recomendação ou a ter uma outra pessoa que vai se alinhar a um aspecto mais específico que a própria universidade solicitou. Então, é por isso que eu sempre recomendo que a pessoa, para além de estar a concorrer para o time, preste muita atenção nos requisitos específicos que a universidade vai solicitar, porque o que o Chevening vai te solicitar é totalmente diferente com o que a universidade vai te solicitar no processo de candidatura, embora nós sempre frisamos que tem que haver este processo de alinhamento. Então, de forma resumida, procurem pessoas que vos conheçam, pessoas que vão falar de vós de uma forma muito mais honesta e clara, que vão conseguir expressar quais são as vossas habilidades. Quem é o Chambalson? Uma pessoa que não conhece o Chambalson, só de ouvir falar do Chambalson numa carta de recomendação, já consegue imaginar as habilidades do Chambalson, o comportamento do Chambalson, a questão da liderança dele, só de ler um documento que uma terceira pessoa falou sobre o Chambalson. Isso é muito importante. E a última recomendação seria que busque fazer este processo o mais antes possível, o quão antes possível, não deixe isso para depois. Logo que começa o processo de candidatura, já identificou e já está em coordenação e negociação com as pessoas que vão te dar estas cartas de referência. Podem ser na área acadêmica, como também podem ser na tua área profissional, desde que elas te conheçam e que também consigam transmitir um pensamento um bocadinho alinhado. Obrigado. Ok, muito obrigado, Xavier. Érica, dando continuidade nessa mesma questão, eu acredito que um dos pontos que da sua própria experiência pessoal, quando teve nesse processo de elaboração de coordenar para as cartas de recomendação, tem as cartas de recomendação do Tivni, mas tem também as cartas de recomendação para as universidades. É um processo similar ou um processo diferente em como cada um desses terceiros que tem de escrever sobre si deve escrever. E tem um outro ponto que gostaria de perceber. Houve alguma dinâmica sobre como estrategicamente escolheu a pessoa? Porque em alguns momentos há tendência a pedir duas pessoas para escreverem cartas de recomendação e elas escrevem exatamente a mesma coisa. Como estrategicamente fazer que cada um explore um pouco mais um aspecto. Um pode explorar o aspecto profissional, um aspecto acadêmico, mas explorar de uma forma que não digam todos que ela é boa com base de dados, mas que traga alguma coisa. Como é que foi essa experiência? E neste meio termo, também gerindo a questão dos documentos acadêmicos. Ok, obrigada.
primeiro começando pelos documentos académicos, para a inscrição, a primeira parte do G6 do Chevening não é obrigatório que a pessoa já tenha todos os documentos para poder submeter, que eu acho, pelo menos para mim, foi a parte mais difícil, esta parte do G6. Então, não é importante que a pessoa submeta logo a seguir, porém, passando para as fases seguintes, é sim importante que a pessoa já tenha os documentos todos traduzidos e reconhecidos. Os documentos que o Tivering pede neste caso. E são também documentos que vão usar para a universidade, por isso acaba usando para as duas partes. Quanto à carta das referências, como eu fiz o processo de candidatura para a Bolsa e para as universidades ao mesmo tempo, eu já sabia. O que é que eu precisava, mais ou menos, eu já sabia o que é que precisava para cada carta de recomendação. Elas eram diferentes, eram ligeiramente diferentes, porém, eu pude organizar de uma forma com que eu dissesse à pessoa que queria me fazer a carta, dizer, olha, eu preciso de, na verdade são duas cartas, mas a diferença será esta, e pronto, eu também já trouxe toda a preparação para a pessoa e a pessoa já sabia exatamente o que preparar, porque estas cartas, para uma carta boa, para ter uma carta boa de recomendação, primeiro a pessoa tem que te conhecer bem, segundo a pessoa tem que ter tempo, alguma estima, observação, alguma coisa boa que tenha gostado em ti, isso, e também tem que ser uma pessoa que vai se dar essa disponibilidade. Por isso, o meu conselho seria: escolham pessoas que vos conhecem bem e em áreas diferentes. Eu fiz isso, eu escolhi pessoas que passaram, que estiveram comigo em diferentes instituições de trabalho e também um professor que conhece o meu, pronto, a minha rotina e tudo mais. Então, e cada um trouxe uma visão muito diferente da mesma Érica. Então, foi como se eles tivessem uma visão 3D de quem é esta pessoa. Em vez de ter a mesma pessoa dizer, ah, Érica é boa nisto, Érica é boa nisto, três pessoas a repetirem a mesma coisa. Então, esta visão ampla faz com que eles percebam melhor quem é esta pessoa. Mas tem que ser pessoas que realmente têm tempo e têm paciência, porque vê-se algo que é despachado. E por mais que tu sejas uma pessoa excelente, se tu tens uma carta de referência de 5 linhas e tu tens alguém mais menos excelente que tem uma carta de recomendação como deve ser, tu acabas ficando para trás. Então escolha alguém que tenha paciência. E outra coisa que eu tenho visto é pessoas, nós aqui, quando queremos aplicar para trabalhos, nós sempre procuramos aquelas pessoas que estão mais no topo da pirâmide, quando é para trabalhos. Eu diria que para o Tivering, tanto para o Tivering como para as universidades, eu diria que esta estratégia não é tão boa. Estas pessoas estão no topo, podem ter tempo, mas muitas das vezes estão muito ocupadas. E se tu fores apanhar alguém que está ali no. Tipo, Tivering não vai investigar assim a pessoa, ver qual é a posição da pessoa e tudo mais. Não a posição, não que esteja a dizer para mentirem, não era isso que eu quis dizer. Mas isso para dizer que se estão na mesma empresa, se é o CEO ou se é o teu chefe superior, o teu chefe superior vai contar muito mais porque ele trabalha contigo diretamente. O CEO pode ser uma pessoa com muito impacto, mas para ti não vai mudar nada, porque é uma pessoa que provavelmente vê-te uma vez ao mês e não vai ter muito a dizer sobre ti, enquanto o teu o teu supervisor direto pode ter muito mais para dizer sobre ti. Então, eu diria isso, não se preocupem com a hierarquia. Escolham alguém que vos conheça bem, que conhece bem o vosso trabalho, a vossa dinâmica e tenha paciência para escrever tudo isso. Ahn, Quanto às estratégias. As estratégias que eu usei para escolher foi mesmo essa que eu já expliquei, para ter uma visão 3D, escolhi pessoas assim de meios diferentes e acredito, e sim, e dar tempo, muito importante. Não procurem as pessoas uma semana antes para a sua carta de recomendação, vão ser despachados. Deem tempo às pessoas. Aquilo que geralmente fazemos nos alfaiates, dizer que o casamento é um dia, quando é no outro. Façam aquilo com as pessoas, porque as pessoas estão muito ocupadas e não é porque não queiram fazer, mas é questão de prioridades, acabam surgindo muitas coisas. Então, deem tempo suficiente à pessoa para dizer: olha, doutor, eu preciso disto para o sábado, enquanto que a submissão é no outro sábado. Isso vai permitir também que ele mande e tu possas dizer: olha, doutor, aqui não está muito bem, peço por favor para que corrija. Vai dar tempo para essas coisas. Então, estes seriam os meus pontos principais. Muito obrigado, Érica. Eu acho que deu para, de alguma forma, dar uma visão sobre
a questão dos documentos acadêmicos e sobre as cartas de referência, que podem encontrar mais detalhes no site do Chevening. E uma coisa importante é que até o site do Chevening tem detalhes a dizer quando escreverem a carta de referência deve ser endereçada a High Commission, blá blá blá. Então, esses detalhes, parecendo que não eles vão perceber que vocês fizeram a pesquisa, viram a informação que eles colocam lá e estão a usar essa informação. Pequenos detalhes fazem qualquer diferença. Eu acho que o último ponto, para depois abrirmos espaço para a sessão, é só sobre os testes de língua. O IELTS, o TOEFL, o Duolingo. Qual foi a vossa experiência? Qual foi o exame que vocês fizeram? Pode começar a Erika. Ok, eu fiz, a minha experiência foi com o IELTS, eu fiz o IELTS presencial. E foi uma experiência interessante porque eu precisava de um IELTS muito elevado. Eu precisava de 8 no meu IELTS. O IELTS vai até 9, então já devem imaginar. E pronto, a pressão é muita. O IELTS é muito caro, é um investimento muito grande. Não é fácil para nenhuma pessoa, acho, estar a tirar aquele dinheiro para depois chumbar. Então a pressão era muita. O que eu fiz, a minha estratégia com o IELTS, por acaso eu tive pouquíssimo tempo de preparação. Mas o que realmente fez toda a diferença para mim foi que eu pratiquei com o Google. Eu tive uma semana de preparação para o IELTS, então eu não tive tempo de acessar o material que o IELTS dá quando nós fazemos o pagamento. Quando nós pagamos, eles dão um monte de exames, eu acredito, eu não abri, que permitem com que a gente esteja a ler e veja como é o exame. Então, o que eu diria em primeiro lugar, quanto ao IELTS, é conhecer a estrutura do exame. Porque IELTS pode ir uma pessoa que fala super bem inglês, mas se não conhece a estrutura do exame, pode ir chumbar lá. Então, é muito importante saber como é que ele funciona, quais são os seus componentes, como lidar com cada componente, como encontrar a fraqueza de cada componente, ou o ponto fraco, onde podemos conseguir ganhar mais pontos. Isso foi muito importante. Então, nesse curto período de tempo que eu tive, eu estudei o IELTS, levei mais tempo a estudar o IELTS. Cada período eu a pensar, ok, qual é o período mais difícil para mim? E eu praticava também muito no YouTube, tem vários vídeos que a pessoa vai praticando, vem lá os exames todos, né, por vídeo e no fim vê as respostas. Então tu consegues ver o quão bem te deste no exame. Então, para além de estudar o exame, eu pratiquei muito e indo praticar, eu via quais eram as sessões que eu tinha mais dificuldade, quais eram as sessões que eu tinha a mínima nota. Porque os exames sempre vão dizer que querem um overall de, por exemplo, vou dar o meu exemplo, overall de 8 e minimum 7,5, minimum on each component. Então, a média tem que ser 8, mas tu em nenhum dos componentes podes ter menos que 7,5. Então, eu praticava, via qual era o sítio que eu tinha mais dificuldades, que estava, pronto, ali, né? Que tinha mais dificuldades e insistia nisso para que eu pudesse subir, ter as maiores chances de melhorar a minha nota. Depois procurava cada coisa que podia me. Pronto, eu acho que aqui não sei se vamos ter muito tempo de estar a falar sobre isso, mas, por exemplo, na parte de speaking, é muito importante estar a praticar com toda e qualquer pessoa. Não tenho em nenhum momento vergonha de errar, vergonha de não estarem a falar bem, vergonha de terem um sotaque diferente. Nossa língua materna é português, línguas locais são diversas, inglês não é nossa língua. Só o simples fato de nós conseguirmos nos fazer perceber já é o suficiente. E, yeah, não tem que se preocupar com nenhuma vergonha nesse aspecto. Pratiquem com todo e qualquer pessoa, peguem, chateiem, pratiquem. Quanto à parte do. Essa foi a parte do speaking. A parte do listening é muito importante. Eles dão os headphones para que vocês possam ouvir e é muito mais accurate quando tens os headphones. O que eu tentei fazer na minha preparação era ouvir assim com o computador um bocado distante para eu tentar captar assim as palavras com um nível maior de dificuldade. Então, quando eu vi com o headphone no exame, já foi um bocadinho mais fácil para mim. A outra parte de redação, writing, que para mim pessoalmente foi a mais difícil, porque não é simplesmente escrever, eles querem ali palavras complexas e tudo mais, conjunctions. Então é importante ir praticando a todo momento. E reading, pronto, ir ler com rapidez. Skimming, eu diria para fazer skimming. Eu fiz skimming, o tempo não é vosso amigo no IELTS. E se vocês quiserem ler cada letra com muita atenção, o tempo vai vos passar. Façam skimming
e os pontos das perguntas estão sempre em ordem, sempre. Então não pensem que que a última pergunta, a resposta estará na primeira fase. Não. Os primeiros parágrafos têm a pergunta, 5 a 10 tem a segunda, entre aspas, mas está sempre assim organizado. Então, esses pequenos códigos eu identifiquei sozinha ao praticar os exames, é algo que ajuda muito. Então, eu diria que façam isso. E outra coisa também, deem-se tempo para fazer, porque é um exame difícil, podem não passar a primeira, então vocês querem ter tempo de repetir, caso haja necessidade. Então, já, essas seriam as minhas dicas. Ok, muito obrigado, Érica. Xavier, acho que na mesma senda, mas com um pouco mais de brevidade, poderia nos dar a tua experiência de como é que foi preparar-se para o exame de inglês e os custos financeiros, o que é que aconselharias, imaginando que alguns dos centros de teste estão aqui em Maputo, para as pessoas que estão nas províncias, como é que poderiam gerir este processo para poder fazer os exames? Obrigado, Chamalson. Bom, de uma forma muito breve, primeiríssima recomendação que eu daria a todos os candidatos é que, primeiro, a questão do teste de proficiência não é mandatório para a aplicação do TIVNI, né? Mas é mandatório para a aplicação na universidade. Então, em função disso, o primeiro TPC é ver quais são os testes de proficiência que cada universidade pede. E atenção, os testes de proficiência variam também em função do curso. Por exemplo, aqueles que fazem línguas, maior parte das vezes sempre vai se pedir o IELTS ou o TOEFL, esses testes top, de top. Mas existem alguns cursos que solicitam outros tipos de testes, que dizem que são válidos e podem ser aplicáveis para aquilo. Então, esta seria a minha maior recomendação. Na verdade, eu tive uma experiência, eu fiz o IELTS, mas a minha universidade, para o meu curso, aceitava o Duolingo. E foi uma coisa que eu depois fui pegar minha cabeça. Eu disse, meu Deus, gastei tanto dinheiro, fui pedir empréstimos, enquanto eu poderia ter feito um teste mais barato, mais prático, que de casa eu poderia fazer, que era o Duolingo. Então, antes de qualquer coisa, tem que ver quais são os testes de proficiência que o teu curso pede, que é e que a tua universidade também pede para o curso que você pretende fazer. Isso vai te ajudar muito. Por exemplo, olhando para essa questão de condições financeiras, muitos estudantes acabam tendo problemas de avançar com a própria bolsa, porque, vamos lá, o Chevening não paga para você fazer o teste de proficiência do IELTS, que está muito caro aqui em Moçambique. E o TOEFL também, embora não seja mais caro que o IELTS, mas mesmo assim, para a nossa realidade, o TOEFL também continua caro para aquilo que é a nossa realidade. E também, quando olhamos para as questões de acessibilidade, facilidade, alguns destes testes você tem que estar num centro para o fazer. E se você faz um teste a partir de casa, como o TOEFL e o IELTS, eles têm uns critérios de rigorosidade muito elevados, que qualquer falha mínima você acaba chumbando. É por isso que acabo aconselhando que aqueles que fazem esses dois testes específicos, eu recomendo mais que vão ao centro, por causa destes aspectos que nós não temos controle sobre eles. Alguma coisa pode acontecer de inesperado, no momento que estás a fazer o teste de casa, ainda que haja essa oportunidade de você repetir o teste ou justificar, mas estes são outros transtornos que você, como estudante, não quer passar por eles. É por isso que eu sempre recomendo que as pessoas vão ao centro para poder fazer estes exames para evitar o mínimo possível de quaisquer erros técnicos, porque no centro, o próprio centro é que se responsabiliza quando existe este tipo de erros técnicos da parte deles. Então, indo para a parte mais específica e final também, que essa questão é que há de perceber que depois de ter feito esta pesquisa do teu teste de proficiência, verá que será mais fácil. Na época, quando eu fiz o Duolingo, acho que estava por aí 50 e tal dólares por aí, comparado com o IELTS que estava por aí 180 e tal, 180 e tal, não, 300 alguma coisa por aí, sim, 300 alguma coisa. Exato. Então, havia 300 alguma coisa, ou seja, havia uma diferença muito grande em termos do valor ou do custo do próprio teste.
que o Duolingo, por exemplo, te permite fazer o teste de casa, podes fazer em 1 hora e podes ter o resultado em 2 dias. Então, é um teste muito flexível, mas atenção, não é só começar a pesquisar o Duolingo porque eu quero fazer o Duolingo. Não, tem que ver se este tipo de teste é permitido ou não. Estou a trazer esta experiência do Duolingo porque eu acredito que para a nossa realidade, muitos estudantes, quando depois vão a ver o teste do IELTS, eles percebem que é um teste muito caro, desistem no percurso, porque não terão recursos suficientes para poder fazer aquilo. Então, a minha última dica seria que não esperem fazer o exame de proficiência igualmente, porque tanto a universidade, tanto o Chevening te dão este privilégio, às vezes, de tu poderes submeter a candidatura e os testes de proficiência virem a posterior. E eu quero recordar uma coisa, que geralmente os testes de proficiência como o IELTS, como o TOEFL, são testes mundialmente aceitos. Então, fazer este tipo de teste com antecedência, ainda que tu não consigas passar para o Chevening, já é um ganho, porque é uma coisa que você pode usar por 2 anos e que pode te abrir outras portas que, ainda que não sejam achieving, por exemplo, outras bolsas, já não vais ter que fazer este teste de proficiência. Algumas vagas de emprego que exigem proficiência, que aceitam que você envie testes, pode enviar testes a comprovar a sua fluência, não precisarás fazer nenhum outro teste de proficiência em vagas de emprego, etc. Não é muito importante que, não, se estás a concorrer em 2025, não espere chegar 2026 para ter resultados e para fazer o teste de proficiência, porque quando chegar lá, ter pouco tempo de preparação, nem todos nós temos a mente brilhante da Erika que conseguiu fazer há uma semana, mas nós podemos ter essas dificuldades. Inglês não é nossa língua. Então, se começou agora, este é o meu conselho. E se há uma das dificuldades que eu tive no processo de achievement, foi o teste de proficiência por estas duas razões. A razão financeira e porque também todos nós somos éricas. Então, é importante que tenhamos este preparo com muita antecedência, comece logo neste ano. Chegou 2026, você já tem o teste de proficiência, a universidade solicita, você submete, e a bolsa solicita, você submete. E outra coisa que eu estava a me esquecer é que a tua resposta ao processo de candidatura nas universidades, na maior parte das vezes, a sua flexibilidade depende muito do teste de proficiência. Muita gente não sabe disso. Mas se você submete a tua candidatura na universidade e é acompanhado pelo teste de proficiência, há muita maior probabilidade da tua decisão ser muito flexível e ser favorável, que é uma das coisas que as pessoas ignoram, porque a universidade dá aquela proeza de você submeter documentos e depois pode submeter o teste de proficiência a posterior. Então, há que ter muito esta atenção e fazer esta pesquisa prévia. E muito obrigado, Chambaza. Ok, muito obrigado, Xavier. Muito obrigado pela sua brevidade. Dando continuidade, o que podemos, só para sumarizar e dar espaço aos participantes sobre essa questão, preparem-se para os exames de inglês. Caso do TOEFL, caso do IELTS, diferente do TOEFL, escolham o IELTS acadêmico, porque as universidades querem o IELTS acadêmico e não o geral que é para visto. O segundo ponto é quanto mais cedo, melhor. E não pensem, eu vou perder, porque primeiro tenho que confirmar se vou para a entrevista. Tens de pensar no plano B, C, D. Não pensa só na bolsa Chevening como sendo a única fonte de muitas bolsas, como a Eric e o Xavier disseram. Depende do quão cedo tu aplicas para a universidade. E há um ponto que é importante. Tu tens de escolher 3 cursos para colocar no processo de submissão da aplicação. Mas podes aplicar para mais de 10 cursos, porque esses 3 cursos que tu escolheste podem te recusar. Na entrevista, terás a oportunidade de te perguntar: ainda queres manter os cursos que escolheste? Se você tiver aplicado e tiver sido recusado, tem outros que você aplicou e que você pode usar e dizer: não, quero substituir todas as universidades. Porque se você ficar à espera até ser aquilo, até passar a entrevista, ok, passa a entrevista, depois diz: vou esperar o resultado. Não tens a certeza se serás ou não selecionado. Não tens a certeza se a universidade vai ou não te selecionar. Então, tens de pensar sempre com um plano alternativo. É isso que é importante neste processo.
Vamos dar oportunidade aos participantes aqui. Quem tiver uma questão, aproveitem. Acho que temos mais uns 10 minutos. Eles podem responder qualquer questão que tiverem pertinente ao processo de aplicação, à escolha do curso. Alguma questão? Deixa-me. Também algumas questões no chatbox. Ok. Ahm, Temos uma questão do Moisés. Queria entender melhor em relação aos cursos. Uma vez que o Chevening nos sugere concorrer a três cursos diferentes, qual curso nós priorizamos quando estamos preparando as essays e as cartas de recomendação? Érica, queres dar? Yeah, posso responder a isso. Eu diria que isso, na verdade, fala o que estivemos a falar antes, que é muito importante haver um casamento sobre os cursos que nós vamos escolher. Eu não posso escolher fazer moda numa universidade, de saúde pública noutra, porque vai ser difícil depois justificar isso nos G6. Mas se os cursos estão todos casados, os objetivos e o programa dos cursos estão todos casados, tu próprio vais ver que vai ser muito fácil justificar. E aquilo, mais uma vez, aquilo que eu estava a falar sobre o storytelling. É importante também, tu ires a fundo, eles saberem que tu fizeste uma investigação do curso e que não escreveste, não escolheste só por escolher, e explicar exatamente qual será a importância de cada, por exemplo, da cadeira que te interessa ou do trabalho que o doutor X fez. Qual será a importância ou o impacto disso na tua formação? Então, vais tirando, eu diria, um bocadinho de cada curso para eles verem que realmente a tua escolha das três universidades é uma escolha concisa porque está tudo, tem tudo a ver uma coisa com a outra, não está a justificar coisas diferentes. Então, por isso é que é muito importante escolher cursos que falem um com o outro. Sim, acho que é isso. Ok. E acho que a parte que eu vou complementar nesse aspecto é, é sobre, nas essays tem de estar os três cursos. Falar sobre os três cursos. Por mais que na aplica diga, não, já pus os três cursos no portal, então aqui só vou falar daquele que eu mais gosto. Não, tente falar dos três cursos. Eles querem que fale dos três cursos das três universidades. E muitas das vezes, um outro critério que até uma brincadeira que fazíamos no Chiving Alm é no sentido de que há uns disseram, eu vou estudar no Reading, eu vou estudar na Royal, esse gosta da zona rural. Também vocês têm de perceber vossas personalidades. Quando forem para a Inglaterra, querem morar no campo, querem morar na metrópole, têm de perceber isso. Mas a questão é que também o custo de vida em Londres, com o que você vai receber de estipêndio, você vai pensar que é o mais pobre, vendo todas aquelas lojas, o que é tudo ali a passar em carros de luxo, enquanto você está entre aspas, um distrito na Inglaterra, que não é bem distrito, mas um distrito da Inglaterra equivalente a Manhissa. As suas condições estarão mais ou menos adaptadas àquilo que você tem para não ter que correr atrás de um terceiro trabalho para poder gerir, porque só as rendas, as acomodações podem gastar mais de 80% do teu valor. Então, é preciso prestar atenção nesse aspecto. Ah, Xavier, tem aqui uma questão sobre. Acho que já removeu se. Acabamos respondendo. Quantas cartas de recomendação devem ser necessariamente acadêmicas e de trabalho? Podem ser tanto acadêmico ou profissional ou focar simplesmente nas acadêmicas? Qual é o teu parecer, Xavier? Bom, obrigado. Bom, a combinação das duas é sempre a melhor abordagem, porque isto permite fornecer ao leitor as diferentes perspectivas do Xavier. Então, o leitor da sua candidatura consegue compreender como é que o Xavier é profissionalmente e como é que ele é academicamente. Acredito que para quem está a concorrer para a Bolsa Achievement, a bolsa em si já diz que exige no mínimo 2 anos de experiência, é porque já tem alguma experiência de trabalho, e a Bolsa Achievement é de mestrado, é porque essa pessoa também já fez a licenciatura. Então, não é possível que alguém não tenha possibilidade de ter este tipo de cartas de recomendação. É por isso que não quero trazer uma possibilidade de focar
numa em detrimento da outra, enquanto pelas evidências já tens a oportunidade de explorar estas duas partes. A minha recomendação sempre vai ser essa. Uma combinação das duas é sempre perfeita, é sempre melhor. Muito obrigado, Xavier. Um dos desafios que vocês vão encontrar é na questão de classificação dos grades a classificação das notas dentro do sistema de UK. De uma forma geral, se vocês verem 2.2, está a olhar entre 11 e 12. Se olharem o 2.1 para as universidades que não estão muito no ranking bastante elevado, até 13 consideram. Mas se for universidades de topo, como Imperial College of London, vamos supor, dentro do top 20 ou top 30, um dos grandes desafios é que essas universidades já logo colocam, se você for se dá tempo de classificação de acordo com determinado país, e tem lá, vocês têm de procurar dentro dos requirements, às vezes tem por país, e lá logo colocam. Para Moçambique, nós consideramos licenciatura tem de ter tido 14 ou 15. Mas há uma coisa que também vocês devem se preocupar nesse aspecto. Vejam bem os requisitos das universidades que vocês escolhem, porque algumas universidades são muito restritas, ao ponto de até dizerem, em Moçambique nós só reconhecemos estas universidades. Tá, pá, pá. Você dizer, eu estudei nessa, mas ela só está a reconhecer, acho que vamos dizer, as top 4 de Moçambique, as outras não. Então, é muito importante que prestem atenção nisso. Ah, sim, Ana, pode partilhar. Olá, Chambalson, obrigada. Primeiro, queria parabenizar os oradores pela explicação muito bem organizada e estruturada, mas queria, se calhar, suplementar aqui um aspecto muito importante relacionado ao inglês. Parece não ser tão importante, mas já vimos casos de alguns concorrentes que foram muito bem sucedidos na aplicação para o Chevening e chegaram até o final da etapa, mas infelizmente não conseguiram a bolsa por causa do inglês. Então, sejam realistas em relação àquilo que é a vossa capacidade de conseguir as bandas para as universidades que vocês estão a aplicar. Entrem para o website da universidade, vejam quais são as bandas requisitadas e percebam se vocês têm capacidade para alcançar isso ou não. O inglês é muito caro, é muito difícil repetir o IELTS devido ao valor, e vocês têm que perceber que, se calhar, esta banda é uma banda que, neste momento, eu não estou capacitado para alcançar. É muito importante que vocês sejam honestos com vocês mesmos. Não estou a querer aqui limitar as vossas capacidades, mas percebam isto para não se frustrarem no final. A Érica é um caso à parte, com muitos outros que conseguem ter 8, 9 em inglês, mas nem todo mundo consegue alcançar esta banda. E requer muita preparação. Então, para evitarem frustrações, percebam muito bem o que a universidade pede e vejam o que vocês conseguem em relação ao vosso IELTS, porque senão vão conseguir a bolsa, mas infelizmente, por causa do inglês, vão ficar frustrados. Então, tenham atenção a este ponto. Obrigada, Chambalza. Desculpa, Chambalson, só para acrescentar aquilo que a Aureliana esteve aqui a dizer. No meu caso, por exemplo, eu concorri para 3 universidades, eu estava com muito medo do IELTS, então concorri para uma universidade que o requisito era 5.5 e outras que o requisito era 6 e 7 por aí em diante. Então eu teria um backup caso eu não conseguisse a nota. Felizmente consegui a nota que eu queria, que era 7, mas em todo caso, se eu não conseguisse, eu tinha aquele backup da nota de 5. Então também sejam estratégicos nas escolhas que vocês fazem das universidades. Nem sempre vai estudar naquela universidade que é o teu sonho e até pode descobrir que foi melhor assim. Então tenham também em consideração isso, que é para vocês aumentarem as vossas chances de terem a bolsa. Muito obrigado, Aureliana e Eunica. São duas ex-bolsistas, então não são aplicantes, são bolsistas. Estão a falar porque sabem o que estão a falar, só não quiseram se apresentar. Uma estava na Bradford a fazer biomedicina ou ciências biomédicas, enquanto a outra, a Eunica, estava na Universidade de Leeds. Está a fazer o quê? Ciências, relações internacionais. A Eunica estava a fazer Global, desenvolvimento global. o quê? Desenvolvimento global. A ver, estava a estudar o mundo, desenvolvimento do mundo. Então, basicamente, então vocês podem ver aqui que o exame de inglês é um desafio e eu posso dar um exemplo. Eu fiz
quatro vezes no exame de IELTS. Mas é porque a área de saúde não tem como. Você pode procurar qualquer universidade, mesmo uma de low rank, sempre pedem 7 ou no mínimo 6,5, qualquer coisa. Porque você tem de entender o que você está estudando. Você vai cuidar de pessoas, vida de pessoas. Não é dizer que estou a utilizar Google Tradutor para entender um curso. Então é preciso ter uma ideia das áreas e alguns cursos que puxam mesmo pelo IELTS, direito, saúde, relações internacionais, diplomacia, que precisa de articulação. Então, procure investigar bem os vossos cursos para perceber, de que forma estão alinhados ou não. Se não houver mais nenhuma questão, eu acho que podemos dizer que está encerrado a maratona de webinars que fizemos esta semana e tentamos fazer um pouco mais cedo para permitir que os participantes pudessem ter acesso à informação e pudessem aplicar com mais tempo e mais vagar. Uma outra que talvez possamos tentar fazer para ajudar os aplicantes são aqueles que estão na dúvida em relação ao seu próprio perfil. Como assim? Vamos tentar ver se é possível fazer ou próxima semana em relação a um webinar só com casos atípicos, aplicantes que viajaram enquanto são mães, aplicantes que mudaram de curso ou de carreira, aplicantes que foram para áreas estranhas dentro do país, para vocês terem uma ideia de que não é uma coisa focada de que você saiu disto, tem de fazer isto, é tudo perfeito. Há pessoas que mudaram de uma área para outra. Como é que foi esse processo? Como é que mudando de uma área para outra por não impactar no teu sucesso na aplicação? Então, é uma coisa que vamos tentar fazer, é só prestarem atenção nas redes sociais da associação, tanto o LinkedIn, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Nós carregamos todos os webinars para quem quiser ir rever ou ficar inspirado um pouco mais para poder fazer a sua aplicação muito bem. Último ponto, desejo-vos boa sorte e o que eu vos digo a todos os aplicantes aqui, olhem para os scholars de Moçambique, sejam alumnos ou outros, como se fossem Pokémons. Começou a caçada aos Pokémons. Peguem um mentor, peguem alguém que vocês acham que se identifique convosco. Se sentirem em algum momento que estão com medo de alguma pessoa, que aproximam-se à Aureliana, à Eunica, para dizer: eu gostaria de trabalhar com o Tássio. Tem como me ajudar a saber como faço para chegar ao Tássio? Tentem desse modo, porque ele está numa área que é o que eu quero aplicar. Não custa nada fazermos também intermediação. Isso chama-se o quê? Usar networking. Muito obrigado, pessoal. Desejo boa sorte. É uma palavra, Xavier e Érica, se querem dizer alguma coisa para fecharmos a sessão. Eu posso começar também a agradecer aos alunos que nos chamaram a receberem-nos já de braços abertos. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que estiveram online. Eu diria, tentem de tudo. É uma oportunidade única, muito bonita. E só o fato de estarem aqui online já vos põe em vantagem em relação aos outros. Então, sejam confiantes na vossa candidatura do princípio ao fim. Submetam coisas bonitas. Tenho a certeza que no próximo ano vamos estar a ver as vossas fotos. Obrigado, Érica. Segurança alimentar. Bom, eu também quero agradecer a todos que participaram e ao convite do Chief Alumni. Acho que a partir de hoje já me sinto alumni de verdade, porque já estou a contribuir e isso é muito bom. E desejo a todos uma ótima sorte. E pela última vez vou voltar a frisar o ponto da Unica e da Aureliana. Ilustres, testes de inglês vai nos fazer chorar se não nos prepararmos a tempo. O inglês não é nosso, o inglês não é nosso. Então, é importante nos prepararmos, porque dói você preparar um ano, chegar lá, te dar uma bolsa, você festeja com a família, mas no fim não pode ir porque não sabe falar inglês. Sabe, mas não conseguiu atingir a nota. Então, muito preparo para o inglês e boa sorte a todos. Ok, muito obrigado a todos. Isso é muito importante. Mesmo com a bolsa, você dizer que tem a bolsa e está a pedir à universidade para fechar os olhos e te deixar entrar porque você tem dinheiro para pagar tudo, vão te recusar. Eles são muito criteriosos com admissões. Pessoal, foi um prazer vos ter aqui na nossa sessão. Os desejo boa sorte, continuem a aplicar e sucessos.